Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Então você pode ler o mais forte que você puder. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Eu considero algo assim absurdo, estranho, incoerente. Uma mulher que não gosta de arrumar a sua casa. Uma mulher que não gosta de ver a louça da sua casa arrumadinha. Às vezes nós nos sentimos, e eu falo nós porque às vezes sobra para mim, né? A gente se sente assim um pouco meio desmotivado depois da comida, principalmente se a comida for muito gostosa, né? A gente olha ali para a pia cheia de louça para lavar e a gente pensa assim, mais tarde, ou então amanhã. O mais tarde já é problemático, porque o mais tarde, quando chega mais tarde, a gente é tentado pensar assim, não vai dar, eu tenho aquele compromisso. E o mais tarde acaba se tornando para o dia seguinte, para o amanhã. E o amanhã, quando a gente chega lá, não tem apenas a louça suja para lavar, tem a louça com as formigas e as baratas. É assim ou não é? Terrível isso. Terrível isso. E isso é uma coisa muito séria. Como também é muito sério a gente estar sofrendo uma infestação indesejada de formiga e de barata, e a gente contrata um serviço de dedetização e a gente descobre que o camarada deve ter passado água com cheiro, porque os insetos não foram embora. Então, além de você conviver com essa situação, você ainda enfrenta o problema de ter lá um inseticida fake, né? Falso. O negócio não funcionou. A palavra de Deus que nós lemos é uma palavra muito propícia para nós, como toda a palavra de Deus, mas eu quero te chamar a atenção para algumas coisas que estão acontecendo hoje de forma cada vez mais assintosa. É que as pessoas, como em todos os tempos, em todas as eras, e hoje, por força dessa realidade pós-moderna que nós estamos vivendo, há um vazio enorme nas pessoas, e elas querem Deus. Elas sentem que é alguma coisa que transcende o recurso material, que o poder econômico, que a influência dos relacionamentos pode proporcionar. Elas percebem que há algo que é imaterial, é transcendente, é espiritual, é sobrenatural, é Deus. E elas querem Deus, pelo que estão tentando se aproximar dele para obter algum favor, porque reconhecem que não há possibilidade no campo da realidade humana a satisfação da sua carência, da sua necessidade, o preencher desse vazio que ela carrega, e que com todas as coisas que foram possíveis, ela tentou suprir esse vazio. Aqui no nosso país, devido à herança romana religiosa,
que ensinou que de Deus se pode obter favores se fizermos sacrifício. Muitas seitas pseudo-cristãs estão por aí proliferando e se tornando mega empreendimentos religiosos, e alguns já se tornaram mega empreendimentos religiosos que fazem alguns que estão nestes mega empreendimentos religiosos, alguns dos que fomentam esta coisa, se tornarem milionários. É a indústria do misticismo gospel. E isto está por aí no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. As pessoas querem Deus e pensam que o podem convencer a estar com elas e a as favorecer porque estão fazendo coisas para Ele. Não obstante, a Bíblia fala de um tempo em que o povo estava fazendo sacrifícios para Deus, e Ele chama a sua atenção e diz que não quer mais vê-los apresentando-lhes sacrifícios. Ele se enoja desses sacrifícios e se enoja deles, porque as atitudes daquele povo e o seu coração não eram retos diante dele. Deus diz: olha, quem foi que mandou vocês trazerem essas ofertas? Quem é que mandou vocês virem cantar cânticos para mim? Eu estou enojado disso, porque o que vocês estão fazendo eu não recebo, por causa do conteúdo com que vocês estão fazendo, que está dentro de vocês. Vocês estão sujos, contaminados pelo pecado. O apóstolo Tiago, nesse texto da parte de Deus, ele está dizendo que todo aquele que anseia estar em comunhão com Deus e receber o seu favor precisa realizar 3 coisas. Quantos que gostariam de sentir Deus bem pertinho? Às vezes eu oro e choro aos pés do Senhor, porque eu vivi certas experiências com Deus tão maravilhosas, tão profundas, tão fortes, tão extraordinárias, e se eu pudesse, eu as viveria todos os dias. A realidade, a verdade é que nós devemos buscar manter isso, mas há tantas coisas que conspiram contra isso, para que nós não consigamos. Mas Tiago nos diz que há 3 coisas fundamentais que nós precisamos fazer para estar em comunhão com Deus, para ter Deus pertinho da gente, para a gente se sentir pertinho de Deus e alcançar o favor dele, o preencher desse vazio e a realização como seres que fomos criados por ele para viver uma realidade de relacionamento, de intimidade com ele. A primeira coisa que Tiago diz, ele diz o quê? Chegai-vos a Deus. O que é que Tiago está querendo dizer com chegai-vos a Deus? Ora, hoje eu vim à igreja, mas não é isso. Chegar é atingir o termo de um movimento. Eu quero ir àquela parede, mas para chegar àquela parede, eu preciso me colocar em movimento, e enquanto eu estou em movimento, eu não cheguei. Então eu preciso chegar, e quando eu chego, eu coloquei termo, ou seja, eu coloquei um fim a esse movimento todo que eu empreendi para chegar à parede. Então chegar é colocar termo a um movimento. Chegar é um verbo. Verbo exprime ação. A ação de ter me movimentado até estar lá. Por favor, para não esquecer, diga depois de mim: chegar é colocar termo, é colocar fim a um movimento.
Então é atingir o termo de um movimento, é atingir o alvo, é atingir o local, é atingir a pessoa a quem eu quero me chegar. Isso implica que a pessoa que colocou termo a esse movimento, que chegou, ela se esforçou na direção de seu alvo até alcançá-lo. Não se chega apenas por se aproximar do alvo. Eu já cheguei até aqui. Está errado. Eu já me aproximei do alvo até aqui, mas eu cheguei? Então não cheguei. Mas nós costumamos dizer o quê? Eu já cheguei até aqui, mas chegar é colocar termo, o quê? Ao movimento, é atingir o termo de um movimento. Então eu só atinjo se eu estiver lá, mas se eu estou aqui eu não cheguei, eu me aproximei. Por favor, diz para quem está do seu lado, vamos ajudar uns aos outros para a gente ir gravando esse negócio. Se aproximar não é chegar. Guarda isso. Quem se aproxima não chega. Quem se aproxima, se aproxima. Quando eu dou um curso de mergulho e vou falar dos equipamentos, eu costumo dizer o seguinte: para mergulhar você precisa ter uma máscara. Você vai mergulhar. Quando você chega num lugar longe e você está mergulhando, você só levou uma máscara. Se rebentar o tirante e você não tiver uma máscara sobressalente, quem tem um, tem o quê? Não, quem tem um tem nenhum não, gente. Quem tem um, tem um. Diga por favor, quem tem um? Que papo é esse? Quem tem um não tem nenhum, rapaz? Então como é que tem? Se eu tenho, eu tenho. Se eu tenho, eu não tenho. Quem tem um, tem o que isso me faz pensar? Opa, se rebentar, acabou minha brincadeira. Não é verdade? Acabou. Então eu só chego se eu tocar lá. Até lá eu estou prosseguindo, me aproximando. Não cheguei. Porém, muitas coisas podem atrapalhar esse nosso esforço de atingir o termo do movimento que é necessário para chegar. Quando alguém vai de um lugar para outro de carro, por exemplo, o pneu pode furar. Mas se essa pessoa está determinada, ela chegou ou ela se aproximou? Mas ela pode dizer assim: puxa vida, furou o pneu, não dá mais para chegar lá. Dá ou não dá? Dá. Ela vai lá na mala, ela tira o estepe, ela coloca o macaco, ela levanta o carro, ela tira o pneu, tira a roda, né? Tira a roda, coloca o macaco, deixa o macaco ali, ela pega uma carona, ela pega um táxi, ela pega um ônibus, ela vai até o Ivan, né? Borracheiro, e chega lá e diz: olha, meu pneu está furado, conserta aí. Conserta, ela pega o táxi de volta, ou pega a van, o ônibus, sei lá, o táxi, porque ela quer chegar, ela está determinada a chegar. Então ela vai até o seu carro de volta, ela chega lá orando para encontrar o carro com os 3 pneus, e ela coloca o pneu de volta, não é? Pega o furado, aliás, o que estava furado, já coloca lá na mala, e ela prossegue o caminho para ela. Por quê? Porque ela não vai deixar que nada a atrapalhe de chegar. Por quê? Porque ela está determinada a chegar. Ninguém chega se não estiver determinado. Quem não está determinado a chegar, não chega. Porque sempre haverá alguma coisa para atrapalhar essa caminhada com Deus.
Sempre haverá algo. A palavra de Deus diz que há um adversário que conspira contra mim, contra você, para que nós não nos cheguemos a Deus. Ele está colocando o tempo todo coisas no nosso caminho para nos impedir de chegar. Desde quando nós éramos criancinhas, nós ouvimos historinhas para nos ensinar e para forjar em nós um caráter e uma personalidade de pessoas que não se deixarão abater por circunstâncias e não se desviarão quando houver um alvo, um lugar a chegar. Quem aqui já não se lembra, ou quantos não se lembram da história de Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho tem que ir para a casa de quem? Da vovó. E o que toda criança é ensinada? Não fala, não conversa com estranho na rua. É assim ou não é? É. E quando o Chapeuzinho Vermelho está indo para a casa da vovó, Chapeuzinho Vermelho se distrai ou não se distrai? Se distrai. E quando se distrai, se desvia um pouquinho do caminho. E quem é que está lá naquele caminho? O lobo mau. Você sabe que é uma coisa interessante? Eu não sei se você já passou por isso. Enquanto eu era criança, eu nunca pensei nesse negócio. Aí um dia desse eu estava contando a história do lobo mau para Beatriz. Eu comprei um livro que vem as histórias, as páginas, e uma das páginas é cheia de, você destaca, quebra-cabeça. Muito instrutivo, ajuda a criança, muito bom. E aí eu fui contar a história do Chapeuzinho Vermelho. E enquanto eu estava contando a história do Chapeuzinho Vermelho, eu fui sendo tomado de uma bronca, eu fui ficando irado, porque eu fiquei pensando assim, mas gente, por que é que lobo mau só foi querer comer Chapeuzinho Vermelho depois que chegou na casa da vovó? Por que ele não aproveitou enquanto encontrou Chapeuzinho Vermelho sozinho lá na estrada? Alguém já pensou nisso? Quem já pensou nisso? Nunca pensou? Eu só fui pensar nisso semana passada, depois de 50 anos, cara. E aí, refletindo sobre isso, você sabe o que eu pensei? Eu pensei no seguinte: quem aqui já viu gato caçar rato? Já viu? O gato olha o rato passa, ele vê lá, ele se eriça todo e vai lá e pega o rato e come. Sim ou não? É ruim, hein? Ele tem o prazer de brincar com o rato. Por isso que tem a expressão gato e rato. Ele pega o rato, dá a pancada na cabeça do rato, o rato fica meio doidão. Aí ele para e fica, já contei isso aqui, né? Replay. Aí ele fica lá olhando o rato. Aí o rato começa a se recuperar. Quando o rato faz que vai correr, ele dá outro bote lá e joga o rato, pega para lá e joga para cima. O rato cai todo doidão de novo. Quem sou, onde estou? E fica nesse negócio até a hora que ele cansa. E quando ele cansa, ele vai lá e... Satanás tem exatamente esta estratégia. Ele não está interessado em te matar de primeira, não. Ele primeiro quer brincar com você. Ele primeiro quer sujar você. Ele primeiro quer ver você lá no fundo, para quando você não tiver mais forças, aí ele te dá o golpe de misericórdia. Desde criança, nós somos ensinados a não permitir que nada nos atrapalhe quando nós temos um alvo, um objetivo, um lugar onde chegar, para que não nos deixemos ser paralisados pelos obstáculos, pelas adversidades, por aquilo que encontrarmos, inclusive os estranhos, para não nos deixarmos levar por sua lábia. Eva está lá no Jardim do Éden, né? Pelo Dedé fora eu vou passeando. Aí, pum, encontra quem? A serpente. E começa a bater papo com a serpente. Tem gente que nunca chega, sabe por quê? Porque Satanás vai ter sempre uma serpente, sempre vai ter um lobo mau no meio do caminho, para tentar fazer você parar, se desviar.
Ele vai colocar um prego para furar o teu pneu, para você pegar e botar a mão na cabeça. Eu estava contando, não me lembro para quem recentemente, toda vez que eu vou para Mamanguá, eu passo por uma região em que há 3 pontes juntas, pertinho, uma da outra, uma distância como daqui, uma daqui ali na praça, a outra lá no Habib's e a outra um pouquinho mais perto. E quando eu fui fazer um curso de mergulho, eu tinha 21 anos, foi um dia desse, um verão desse passado, e eu fui de carona com um rapaz, um garotão novo, filhinho de papai, né, desses que meio playboy, e ele tinha acabado de comprar um Gol GT, zerinho, instalando. Eu falei, eu vou de carona de motorista particular do Gol GT. Me arrependi porque eu fui na frente, eu ia assim, pensando que numa curva daquela a gente não fosse voltar. Cara, um abusado. Ele queria explorar e dar toda no Gol GT. O Gol GT era um Gol esportivo, top de linha e caro naquela época, e eu passei um sufoco, mas ele era minha carona. Passamos a semana lá, foi maravilhoso. Na volta vimos na ida fomos só nós dois, na volta vimos ele e mais 2 rapazes, e a gente veio à noite, fizemos encerramento, aquela coisa toda, numa sexta-feira. E aí vimos à noite, ele veio, e dessa vez eu vim sentado atrás, e ele veio a toda. Naquele tempo a Rio Santos não é tão cuidada quanto é hoje, e na cabeceira da ponte havia um desnível entre a ponte e o asfalto. Então a ponte, o asfalto cedeu um pouco, como costuma acontecer na cabeceira de toda a ponte, e tinha um ressalto, algo mais ou menos assim. Amado, imagina você vindo um Gol rebaixado, pneu tala larga, a mais de 100 por hora, naquele retão. Ele esqueceu que tinha ponte, ele só queria lembrar da experiência, ele só estava curtindo o momento da experiência. Quando passou naquela primeira ponte, já foi um pneu, e o que ele segurou, o carro sambou para lá, custou um breu naquele tempo, um breu, é porque faltou luz, naquele tempo foi o verão desse passado, né? Vamos trocar. Sai todo mundo do carro, todo mundo olhando para um lado, para o outro, aquele deserto, um breu terrível, noite sem lua, né? Era lua nova, não é noite sem lua, né? Você entendeu? E troca o pneu, beleza, vamos lá, entra todo mundo no carro, e ele engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, e está em alta velocidade, vem a segunda ponte, ele bate, os 2 pneus estouraram. Agora ficamos com 3 pneus furados. Ele sentou, saiu do carro, chutou o carro. Eu olhando para o carro, falei, está chutando o Gol GT. Ele chutou o carro, chorava e xingava o tempo todo, como se o carro tivesse culpa. E aí só tinha uma coisa para a gente fazer: ficar nós 4 sentados chorando, esperando ser assaltado, numa estrada deserta, do lado do Gol GT, ou ser preso, né? O que vocês estão fazendo com o Gol GT uma hora dessa parado, né? Mas nós estávamos determinados a chegar, com 3 pneus furados. O que nós fizemos? Nós 3 pulamos para o barranco, ficamos escondidos e dissemos para ele: agora nós somos carona, mas está todo mundo nesse barco furado por sua causa, então você fica na rua, na estrada, e você vai conseguir uma carona e vai levar os 3 pneus para consertar. Mas a essa hora eu vou conseguir aonde? Ele falou: chorar não adianta. E agora, irmão, para passar um carro e o carro parar num breu, sem desconfiar que pudesse ser alguma coisa? Pois Deus mandou um cara. O camarada passou, foi lá na frente, apagou as luzes e voltou no escuro, e encostou do outro lado, abaixou o vidro e perguntou: e aí? E ele já chorando: moço, eu estourei os 3 pneus, por favor me ajuda. Eu falei: tá bom.
você vem comigo e leva os pneus. Ele teve que tirar os pneus, que a gente não tirou não, largamos para ele tirar. Ele acompanhou o cara. Ele foi até uma cidadezinha bem longe, e nós ficamos sendo devorados pelo mosquito na beira da estrada, e já arrependido de não ter sido eu aquele que ficou lá para ir com o sujeito para trocar o pneu, porque nós estávamos determinados a chegar em casa. Amado, quantas vezes alguma coisa acontece na sua vida e você simplesmente para, senta e chora? Não importa a tragédia que tenha sido, se você está vivo, lembre-se da máxima: a vida continua, mas ela vai continuar como para você? Ela poderá se tornar uma vida terrível para você, porque você fica ancorado no seu passado, você fica ancorado ali onde você chegou, mas você não chegou, você apenas se aproximou, e a sua frustração, a sua decepção não te permite chegar lá. Deus não quer isso para você. E aquele que não se esforça até atingir o termo do movimento, ele não vai chegar a Deus. Quantos de nós não se lembra do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004? Ele vinha na frente de todo mundo. Quando ele estava chegando já na reta, ele ia romper a linha de chegada, ele ia ser medalha de ouro. Vem um sujeito lá, agarra-o, invadindo a pista, e o retém, enquanto ele, olhando, vê, olha a alegria dele, a cara de alegria. Ele vendo os outros que tinham pouca distância dele passarem, passou o primeiro, e ele deve ter pensado: meu Deus, e agora como é que eu chego? Passou o segundo, ele poderia olhar para trás e vendo os outros e pensar: agora não tem mais jeito, não vai dar nem para pegar de bronze, vou perder por causa desse infeliz que está me segurando. Mas ele não estava sozinho, havia outros que o ajudaram, aqueles que estavam lá e torcendo e vibrando, eles invadiram também, tiraram esse camarada, esse invasor que estava sendo empecilho dele. Ele foi liberado, e ao invés de ficar ali e zombar com o sujeito, não, ele partiu em direção à chegada, e ele chegou em terceiro lugar, ainda foi medalha de bronze. Mas e se ele tivesse ficado tão irado, tão revoltado, começasse a querer xingar o sujeito, chutar a canela do sujeito, expressar a sua indignação, o que teria acontecido? Jamais ele teria chegado. Ele podia ter desistido ali, abatido pela situação imprevista, pela frustração, mas ao contrário, ele foi ajudado pelas pessoas que estavam ali, que o livraram, e ele prosseguiu, chegando ainda em terceiro lugar. Ei, se você tem a igreja do Senhor Jesus, Satanás vai colocar obstáculos, ele vai colocar um invasor para tentar parar você e te impedir de chegar até Deus, mas você não estará sozinho se você estiver na igreja de Cristo, um lugar de vida, onde as pessoas estão comprometidas em ser cristãos autênticos, viver a palavra de Deus. Você não estará só, e você vai chegar. Mas não adianta nada você ter tudo isso e você desistir, porque o papel do diabo é nos atrapalhar. Há uma recompensa extraordinária para aquele que se achega a Deus. Diz a palavra do Senhor: Deus se chegará a ele. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aleluia. É tudo que Satanás não quer. Ele não quer que você se achegue a Deus, porque ele sabe que se você se chegar a Deus, Deus vai se chegar a você, e Satanás não vai mais poder fazer nada. Deus não somente promete se chegar, mas ele diz exatamente como nós nos aproximamos dele.
Diz lá em Salmo 24, 3 e 4, se você puder ler mais forte possível, por favor. Somente aquele que for limpo de mãos e puro de coração vai conseguir chegar a Deus. Porque aquele que não é limpo de mão e sujo, aquele que não é limpo de mão e puro de coração, ele vai ficar pelo caminho. Haverá uma barreira que ele não vai conseguir transpor. Amados, a primeira coisa que é preciso fazer, diz o apóstolo Tiago, é chegar a Deus, atingir um termo, ou atingir o termo do movimento, até o destino. A segunda coisa que Tiago diz é que temos que fazer o quê? Limpar as mãos. Amados, Deus é santo. E ninguém que esteja em pecado pode conseguir a atenção de Deus. Eu vou repetir. Deus é santo. E se você estiver em pecado, se eu estiver em pecado, a gente pode orar, jejuar, fazer o que for. A gente não consegue a atenção de Deus. Imagina uma folha de papel branquinha, 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 branquinha. Não. Imagina você, mulher, com um vestido longo. Você vai para uma festa, branquinho, 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 branquinho. Aí vem uma pessoa suada, vem teu marido do futebol, você já está pronta, ele vem cheio de amor para dar e quer te dar um abraço. O que você faz? Ele vem para cá e você corre para lá, sim ou não? Porque se ele se encostar em você, vai acontecer o quê? Sujar as tuas vestes. O Espírito Santo é assim, ele é puro, ele é santo, ele não aceita o nosso pecado, ele não se contamina com o nosso pecado. É por isso que quando Jesus estava pregado naquela cruz, houve um momento em que ele, ser humano, Jesus Cristo, ele diz: Deus, ele não fala Pai, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava sendo cumprido nele a palavra de Deus que diz que ele carregou sobre si os nossos pecados. Os pecados, Deus se ausentou, Deus se afastou, Deus não vai se aproximar de quem está com as mãos sujas. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fazem o quê? Encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pastor, mas isso é Antigo Testamento. Sim, é Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, o apóstolo Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ou seja, Deus não vai se chegar a quem está com as mãos sujas. Foi por isso que Deus enviou Jesus a esse mundo, para ser o remidor de todo aquele que nele crer, para que através de Jesus, que se fez pecado por nós, o pecador possa ser ouvido por Deus quando confessar o seu pecado. A única oração que Deus vai atender de um pecador é a oração de confissão do seu pecado, quando feita por intermédio de Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Entretanto, não basta confessar o pecado. É clara a exigência do Senhor de que aquele que pretenda ter comunhão, que pretenda chegar-se a Ele e receber a sua bênção, tem que ter as mãos o quê? Limpas.
Limpai, diz o apóstolo Tiago, limpai as mãos. Exige o Senhor que as mãos estejam limpas, e que esta limpeza, ouça, não é Jesus que faz. Quem é que faz essa limpeza? É o pecador. Mas como é que é isso? A palavra do Senhor diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda justiça, amém? Mas ele diz também: aquele que confessa e deixa, esse vai prosperar, esse vai ser abençoado, porque tem que deixar o pecado. Limpai significa que o pecador tem que arrancar, jogar fora aquilo que está sujando a sua vida. Ele não deve corrigir todos os atos errados? Sim, ele tem que corrigir. Tem que corrigir todos. Tudo aquilo que estiver ao alcance dele fazer para corrigir, ele tem que fazer. Por favor, se você entende, repita para não esquecer: todo pecado é uma nota promissória, assinada e colocada na mão do diabo. Amado, não tem ninguém para cobrar igual Satanás. Quem que assistiu um filme chamado Motoqueiro Fantasma? Satanás está personificado ali, faz um contrato com o cara. Ele faz um contrato para poder salvar a vida do pai. O Satanás vai lá e mata o pai do cara, sim ou não? E fica cobrando dele o resto da vida. É assim ou não é? Não tem quem cobre igual Satanás. E pastor, foi assistir Motoqueiro Fantasma. É isso aí. Examinar tudo, desde que você tenha sabedoria para fazê-lo. Senão o que você vai reter de bom lá? Mas olha, está absolutamente clara aqui a exigência do Senhor. Aquele que pretenda ter comunhão com Ele tem que limpar. Tem muitos lugares por aí que dizem assim: venha como estás, e não completa, mas essa é a prática. E pode permanecer desse jeito, não tem problema não. Você pode subir o púlpito, ó, você toca, que legal, ó, aqui, ó, nós temos aqui, ó, você vai tocar. Ah, você canta, que legal, ó, você vai cantar. Ah, você quer trabalhar na portaria da igreja? Ah, que legal, ó, fica à vontade. Venha como estás, porque Jesus recebe todo mundo do jeito que está. Então pode ficar amaziado, pode continuar viciado no cigarro ou na bebida, pode continuar tendo o CD pirata, o DVD pirata, o gato net, o gato light, e daí? O que importa é que Jesus está vendo você aqui. Amados, isso é uma mentira, porque a palavra de Deus diz o quê? A segunda coisa: limpai as mãos. Deus exige transformação, novo nascimento para aquele que quer se aproximar e chegar até Ele. Ele exige que aquele que dele se aproxima se arrependa e abandone o pecado. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia, logo vai prosperar. Veja o exemplo de Zaqueu lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Jesus está chegando na cidade, Zaqueu sobe na árvore, ele vê Jesus, Jesus deixa todos e diz: eu vou ficar na tua casa hoje. Jesus vai à casa de Zaqueu, que era o mais execrado daquela cidade. E aí, Jesus ensina Zaqueu a respeito da verdade, da salvação. Zaqueu toma decisão, recebe Jesus. Zaqueu, ele se converte, ele verdadeiramente tem um novo nascimento. Por quê?
porque a primeira atitude de Zaqueu, ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu reconheço que eu fiz muita coisa errada, eu reconheço que meu ganho, minha riqueza, muito disso que eu ganhei foi ludibriando os outros, foi cobrando além do que eu devia, e agora, Senhor, eu estou decidido, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres, e eu vou fazer mais, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais de quem a quem eu defraudei. Amado, se você diz que recebeu Jesus como seu único eterno Senhor e Salvador, mas você não limpou e nem está limpando as suas mãos, não entra nessa mentira do diabo e nem se deixe levar por essa mentira dessas doutrinas falsas que há por aí, de pseudo-igrejas evangélicas, que diz que você pode continuar desse jeito, porque Deus não vai receber. Você não pode chegar a Deus com as mãos sujas do pecado que você não abandona. Mãos limpas significa aquilo que eu faço, aquilo que eu trago para dentro da minha vida, aquilo que eu tenho como realidade do meu dia a dia. Você trabalha numa coisa que é ilícita, abandona isso, mas eu vou ficar, como é que eu vou sustentar minha família? Você vai viver da graça de Deus, porque Deus é fiel, Ele sustenta e não deixa faltar. E quem está falando com você é um homem de Deus que vive sustentado daquilo que Deus proporciona através da igreja, de dízimos e ofertas que vem aqui. E se eu fosse maluco, eu ia estar falando esse negócio para você, porque eu rasgaria dinheiro. Mas se eu sou sustentado por Deus através da igreja, quando é que eu ia dizer para você: abandona esse negócio maldito? E se eu digo então, é porque eu tenho absoluta convicção, não apenas porque creio, mas porque tenho visto Deus cumprir a sua palavra na vida de muitos que têm abandonado as coisas ilícitas, as coisas erradas, à luz do que diz o Senhor, para viver uma vida santa, ainda que passe por um momento de dificuldade. Deus vai abençoar e Ele vai prosperar. Filho, sai daí, vem aqui correndo, você, porque Deus é fiel. Ele fez isso comigo, desempregado, tinha desonrado a Deus, passei 2 anos desempregado, um crente que negociou princípios e valores de Deus, e viveu sob a maldição durante 2 anos, disciplina de Deus. Quando eu fiz uma aliança com Deus e voltei, a primeira coisa que Satanás fez foi colocar um prego no meu caminho para o meu pneu furar. Ele me deu a oportunidade de ser gerente geral de uma fábrica de bebida alcoólica, e eu pude dizer não, e entrei no ônibus de volta só com o dinheiro da passagem, e sentei e falei para Deus: Senhor, tudo que eu tinha era esse dinheiro de passagem que recebi da minha mãe, e a minha realidade continua a mesma, mas eu vou descansar no Senhor, porque eu quero ser fiel e nunca mais viver o que eu vivi. E menos de 20 dias ou 20 dias depois, eu era gerente geral de uma fábrica de móveis, porque Deus é fiel. Esse rapazinho aqui, cadê sua esposa? Cadê o Milene? Está aí? Ela precisou se retirar. Esse rapazinho feinho, se você olhar a esposa dele, você vai ver como é que Deus abençoou ele, irmão. Você é um homem abençoado, cheio de unção, né? Isso aqui, esse menino morando num lugar de Belfort Roxo, feio de doer. Dizia assim: eu moro na... Você tem casa? Moro na minha casa própria. Você tinha que idade quando você veio para cá? Foi em 1927, né? 25. Tinha 25 anos. 25 anos trabalhando numa empresa como almoxarife, né? Auxiliar de almoxarifado. Repositor. Repositor quem repõe? Ah, tá. E morando num lugarzinho, irmão, um lugarzinho de opressão. Energia elétrica era gato, água era gato, de uma bomba lá de baixo, porque o bandido da área, o chefe do lugar, distribuía água de graça, mas era uma água roubada, porque a SEDAI não queria nem lá em cima para poder fazer instalação coisa nenhuma, porque a prefeitura está nem aí também.
light para ir lá, né? Aí esse menino foi confrontado com a palavra de Deus, se converteu, morreu para a vida que vivia e disse: eu quero a Jesus, e fez uma aliança com Jesus. Chegou aqui, foi confrontado com a palavra de Deus: meu filho, agora você tem que tirar tudo que está errado da tua vida. Ele falou: pastor, onde eu moro, a energia é gato, pastor. Pastor, não tenho condições para lá e fazer. Eu tenho que fazer toda a instalação da casa e eu não tenho dinheiro para isso. Para pedir a Light e ficar torcendo para a Light ter coragem de subir lá em cima e fazer a instalação. Foi isso mesmo? Porque não gostam de ir lá não, pastor. Todo mundo tem gato, bandidão lá que manda na área, bota para correr. Eu disse para ele: não, você vai largar o errado, você vai se colocar na mão de Deus e Deus vai abençoar você. Pastor, mas eu faço o quê? Vai ficar no escuro. Ele foi lá, cortou o gato e ficou no escuro com a geladeira. O que tinha na geladeira, meu filho? Tinha carne na geladeira. Carne, queijo, fruta, verdura, tinha tudo. Fruta, verdura, petit pois. Também não tinha não. Croissant. Também não tinha. Ele pegou e colocou e deu tudo para a mãe dele: mamãe, ó, tudo para a senhora. Foi isso? Tudo para a senhora, mamãe. Meu filho, que coisa boa, você foi para a igreja, que bênção. Vem cá, rapaz. Só faltou aprender a obedecer, né? Numa desse aí. Ele chegou aqui e falou: escuta, fulano, pega um lampião aí, a gás. Tinha um lampião a gás aqui na igreja. Eu falei: toma, você não vai ficar mais no escuro. Pronto, já saiu da vela, já deu uma melhoradinha. E agora? E agora que você vai continuar trabalhando e Deus vai abrir as portas. Foi isso? Foi fácil? Eu vou acreditar no homem de Deus? Não, você não vai acreditar no homem de Deus, não. Você vai acreditar no homem de Deus que está te mostrando a palavra de Deus. Porque apenas acreditar numa pessoa que arroga ser o homem de Deus, isso é conversa fiada. Você tem que acreditar no homem de Deus que te mostra a palavra de Deus. Porque em quem você tem que acreditar? Em Deus, amém? Ele acreditou. O que aconteceu? Durou 4 meses, não foi? 5 meses e meio, não vai esquecer nunca. No lampião, sem chuveiro elétrico, mosquito mandando ver, né, meu filho? Naquele lugar, solteiro, chorava, dizia: pastor, eu quero a minha bênção. Eu falei: persevera, vai perseverando, que ela chega. Aí Deus abençoou. Depois de 5 meses ele fez a instalação. O irmão aqui da igreja foi lá, fez a instalação para ele, não cobrou nada, foi abençoado com a mão de obra, só comprou material, não foi isso? Fez a instalação. Falei: e agora? Será que a Light vai? A Light foi? Foi depois de 5 meses e meio. A Light foi, fez a instalação. E quando ele estava lá, muito bem, no bem bom e tudo mais, Deus foi e abençoou ele, melhorou na empresa, estava trabalhando. Você hoje é o que lá, filhão? Gerente geral. Gerenciador da elétrica. Gerenciador da elétrica. Do eletro. Gerenciador do eletro. Aí Deus olhou para ele e falou: não é bom que esse camarada esteja só. Eis que dar-lhe-ei Williane. Glória a Deus. E Deus trouxe o Williane, esse rapazinho casou. E lá daquele lugar, das Conchichinas, onde ele estava morando, veio morar aqui perto do pastor Jadson. Glória a Deus. Olha só. Deus é fiel, meu filho. Glória a Deus. Mas Satanás vai, agora você pode ir. Satanás vai colocar coisas para te parar. Satanás vai colocar um cara lindo, de carrão, porque ele conhece a tua inclinação para o pecado. Ele vai colocar uma oportunidade para você que toca, para você que canta, para cantar naquele grupo lá, nas noites e nas baladas, porque ele conhece a sua inclinação para o pecado.
Ele sabe qual é o prego que vai furar o teu pneu. Ele sabe se teu pneu é de câmara ou se é sem câmara, que é mais difícil de furar. Mas até esse, Ele vai colocar um buraquinho para você bater lá e amassar a tua roda, para você não conseguir chegar. Zaqueu, ele disse: vou largar tudo que impede de eu chegar. Ele abandonou. Ele disse: Jesus, hoje, Senhor, não é amanhã não, essa louça eu vou lavar é agora. Hoje eu decido, vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e a quem eu defraudei eu vou devolver 4 vezes mais. Amado, você quer chegar a Deus? Para Deus chegar a você, você tem que limpar as mãos. Aquilo que está errado na nossa vida deve ser corrigido, porque manter o erro significa manter uma barreira terrível que impede a bênção da presença gloriosa do Senhor. Ele não se chegará a nós se não corrigirmos nossos erros, que são possíveis fazê-lo. Você cometeu um erro, machucou, ofendeu, feriu uma pessoa que ela já não mais existe, então você não pode fazer mais nada em relação àquela pessoa, mas você pode se arrepender, confessar, pedir perdão para Deus e nunca mais fazer. Mas se a família daquela pessoa está lá, cabe a você ir até ela e pedir o perdão, confessar e dizer: eu pequei contra vocês, me perdoa. Porque todo pecado é uma promissória na mão do diabo. Tiago diz que nós temos que chegar-nos a Deus. Tiago diz que nós temos que limpar as nossas mãos. E Tiago diz que nós temos que fazer o quê? Purificar o nosso coração. Deus é santo. Ele está aguardando, e nós temos que limpar as mãos, não nos deixar deter no caminho, e temos que purificar o coração. Ele diz: e vós de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Em algumas versões diz ânimo dobre, e outras versões diz espírito vacilante, que são expressões sinônimas para a pessoa que oscila entre o mundo, a carne e o diabo e Deus. É a pessoa que quer viver uma vida dupla com Deus e a igreja, mas sem abrir mão de coisas que concorrem com Deus para tomar o lugar que só deve ser preenchido por Ele. Ele quer se chegar a Jesus, ele quer se chegar a Deus, mas não quer largar o cigarro, e diz assim: ai, é tão difícil. Ele não quer largar a bebida, e diz assim: ai, é tão difícil. Ele não quer largar. Irmão, mas por que não quer largar? Ah não, eu quero largar, é que é tão difícil. É alguém que já acreditou no sofisma do diabo. Você está aprisionado, e é difícil, você não vai sair. A palavra de Deus diz que não é Deus quem vai limpar, que não é Deus quem vai purificar. Ele está dizendo: sou eu que tenho que limpar as minhas mãos, e sou eu que tenho que limpar meu coração. Ele não vai fazer isso por mim, porque Ele já morreu naquela cruz para me lavar e me purificar de todo o pecado, aquilo que me impedia de viver a eternidade no céu. Mas enquanto vivendo aqui, eu tenho que corrigir os meus erros, eu tenho que abandonar o pecado, porque se eu não fizer isso, eu não me achego a Deus. Ele não vai chegar a mim. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode vir frequentar os cultos, você pode se tornar um religioso, e Deus não vai se achegar a você. Não vai. Eu já vi alguns testemunhos, alguns testemunhos, como de um conhecidíssimo, de uma pseudo-pastora gospel, de uma igreja da teologia do inclusivismo, ou da teologia inclusiva, que foi membro de uma igreja evangélica durante anos, porque se converteu a Jesus Cristo,
e aí deixou de ser lésbica, até se casou com o pastor para depois voltar a ser lésbica. Nunca houve transformação, porque não é entrar para uma igreja que vai libertar você, é você entregar a sua vida para Jesus e definitivamente rejeitar o pecado, porque a inclinação do cigarro, do vício, a inclinação do homossexualismo, a inclinação daquilo que ofende a Deus, não vai parar de bater na tua porta e dizer: você não pode ficar livre de mim. Porque se você acredita nisso, porque você terá embates, você terá batalhas, o destino é o Senhor, mas para se chegar ao Senhor, você terá que atingir o termo do movimento, porque se você para antes e você diz: não tem jeito, eu resolvo me render para isso, porque Deus me fez assim, você vai morrer assim, e você não vai agradar a Deus. Você não pode chegar a Deus. Você pode se tornar um religioso, fundar uma outra igreja, ou entrar para uma dessas igrejas que aceitam as coisas deturpadas que a Bíblia chama de abominação para o Senhor, e se enganar, porque esse é o papel de Satanás. Ele está aí para enganar as pessoas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e tem gente que pensa que colocar termo, atingir o termo do movimento, significa: eu enfrentei uma barreira aqui, ai, mas eu venci, que bom, ai, eu cheguei, oh, glória a Deus. É enquanto eu viver, meu amado, nesta terra, nesse mundo que jaz no maligno, haverá aflições, eu terei batalhas e batalhas. A garantia que Deus me dá é de que se eu me achegar a Ele, em Cristo Jesus, eu serei mais que vencedor. Eu vou vencer, mas é de batalha em batalha. Tem gente que pensa que vem para Jesus porque tem porque tem muito profeta e apóstolo por aí, produzindo essas profetadas malditas, do só vitória, de uma teologia em que é só vitória, e que não é verdade. É só batalha, é só vitória se você permanecer em Cristo. Porque se você não permanecer em Cristo, não vai ser só vitória, vai ter derrota. A vergonha será tua, porque Deus não perde batalha. Eu posso perder, Deus não. Ah, mas eu sou um crente, imagina. E aí começa a viver uma mentira, uma hipocrisia gospel de só vitória. Mas quem conhece a intimidade sabe que a só vitória é coisa nenhuma. O pneu já foi furado e colocaram uma câmara lá e ainda está em meia sola. Está só esperando o próximo prego para de vez. Duplo ânimo, espírito vacilante, é a pessoa que quer viver uma vida dupla. Ela mascara o pecado como algo que é intrínseco. Essa é minha batalha, esse é meu espinho na carne, e ela vai vivendo com essa coisa maldita e alimentando essa coisa desgraçada. Ela nunca vence. São pessoas que querem se aproximar de Deus através da religiosidade, indo às igrejas, participando de cultos, sendo dizimistas e ofertantes, fazendo parte de corrente disso e daquilo, mas sem tirar o mundo de dentro do seu coração e sem assumir compromisso com a igreja de Cristo. Tem gente que vem querendo todas as bênçãos do Salmo 91, que é o Salmo de proteção. E a palavra de Deus diz que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, é este que a sombra do Onipotente vai descansar. Tem que fazer parte da casa. Você só visita, meu amado, a bênção de Deus não é estabelecida sobre você. Aquele que habita, quem faz parte da família. Você já recebeu Jesus como teu Salvador e Senhor? Você já fez uma aliança com Ele? Você já fez uma aliança com a igreja dele? Porque foi Ele quem disse para Pedro e os seus discípulos: é sobre esta afirmativa que você está fazendo, Pedro, de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo é de Jesus Cristo, não é a igreja do pastor Cláudio, não é a igreja do pastor fulano, não é a igreja do senhor pastor ciclano. Se ela é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja dele, foi ele quem fundou e acabou. A denominação batista não foi Jesus quem fundou. Jesus não fundou denominação nenhuma, ele fundou a igreja. Lá no céu não vai ter bairro dos batistas,
bairro dos assembleanos. É porque eles são mais barulhentos, então bairro dos pentecostais. Lá pode até depois de 10 horas da noite. Mas o batista gosta de negócio mais assim. Vamos colocar aqui o bairro dos batistas dos presbiterianos. Não vai ter isso não, irmão. Lá o fogo vai ser o tempo todo, irmão. Se vai ser no reteté ou se vai ser na base do coral, eu não sei. Eu sei que vai ter louvor. E eu vou estar dentro. Então cutuca quem está do teu lado e diz: é melhor se acostumar agora. Quem é que quer ir para o céu, mas só quer se só for batista? Amado, pessoas de duplo ânimo, que precisa purificar o coração, são pessoas que andam pelos modismos sensualistas, que corrompem os bons costumes, que conspiram contra o valor e santidade do casamento, contra a família, contra a inocência da criança. São pessoas que andam pelos modismos e aceitam teologias que satisfazem o ego. Ah não, o apóstolo fulano de tal disse que esse negócio de como é que chama aí, matar o bebezinho? Aborto, que o aborto não, é melhor o aborto. Deus não vai ficar triste. Deus vai ficar triste em engravidar e trouxer uma criança para esse mundo que vai passar dificuldade, perrengue, vai sofrer, vai acabar virando a criança de favela, envolver com bandido e tudo mais. Ei, quem é que tem o poder sobre a vida e a morte? Ah, é? Então se ele não quiser que criança nasça, ele não vai nascer? Desde quando Deus autorizou alguém tirar a vida inocente? Mas tem muita gente indo por aí. Ah, nessa igreja aqui não, o pastor Cláudio, ele é muito caxia. Ih, pastor Cláudio é carne no pescoço. Pastor Cláudio, o negócio não é assim e tal. Não, pastor Cláudio não. Aí ele vai para uma igreja onde pode do jeito dele. Amado, igreja assim não falta não. E o Senhor, através do apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, não fica triste não, porque vai vir dia que você está enfrentando aí. Ih, Timóteo, tu não sabe de nada. Lá nos tempos do pastor Cláudio, Timóteo, vai ter muita gente que vai correr para pastores que pregam aquilo que eles têm comichão no ouvido para ouvir. Não vão querer ficar ouvindo o pastor Cláudio, igual não quero ouvir você, Timóteo. Aí vão correr para a igreja do apóstolo tal, do missionário não sei quem, do pastor não sei o que lá, porque prega aquilo que eles querem ouvir. Venha como estás e pode permanecer, pode inclusive subir aqui no altar, vai tocar, vai fazer, não tem disciplina. Disciplina lá é Jesus no coração. Não precisa nem ser membro da igreja. Eu tenho um conhecido querido, tenho muito amor por esse conhecido. Ele não quer ir para uma igreja séria de jeito nenhum. Por quê? Primeiro, ele é empresário e é muito rico. Mas ele está numa igreja evangélica. Ele falou: pastor, eu não saio da minha igreja. É mesmo, amado? Minha igreja é que é a igreja. Ó, vou dizer para o senhor: o pastor lá não ganha salário da igreja. Ele tem a atividade profissional dele, vai lá, realiza o culto, acabou, vai embora. Outra coisa, o culto começa às 7 horas da noite. 7 horas da noite começa, às 7h40 terminou o culto. Pregação lá, o pastor abre a Bíblia, pode cravar no relógio, dura 10 minutos. Se passar 1 minutinho, pode estar certo que aconteceu alguma coisa. Foi naquele momento que ele engasgou e perdeu o ar. 10 minutinhos, não atrasa, não acaba com 1 minuto de atrasado. Não é igual uns certos pastores que eu conheço não, sabe? Outra, lá, dízimo bíblico é o dízimo que você dá, aquilo que dá no seu coração. Não tem esse negócio de ficar dando oferta não. Então se a igreja quiser comprar um negócio, ele vai lá, rateia, quando dá um para cá, irmãos, ó, custa tanto, e cada um vai lá e dá o que quer e acabou. Não tem esse negócio de ficar falando de dízimo. Deixei ele falar. Quando ele terminou, eu perguntei para ele assim: deixa eu perguntar uma coisa para você. Legal, igreja é diferente. Acho até que eu não conhecia essa igreja não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o pastor lá é legal porque ele tem atividade profissional dele, ele não recebe 1 centavo da igreja, não é verdade? É verdade. Mas vem cá, quando foi que ele visitou você, ou ele mandou alguém da igreja, um auxiliar dele, alguém, para te visitar quando você estava doente? Nunca teve não.
Ele já telefonou para você? Quando você precisou de alguma coisa, saber se está tudo bem, para orar contigo? Ou mandou alguém da igreja fazer isso? Não mandou não. Legal. Me responde uma coisa. Você é tão cheio da grana, mas tão cheio da grana, por que é que você não se livra desse mal que os médicos disseram para você que é psicossomático, e você gasta mais de R$1.000 por cada injeção que você tem que tomar para ir embora essa dor de cabeça que não passa em você? Afinal de contas, não está escrito na palavra de Deus que aquilo que para os homens é impossível, para Deus não é? Você já pediu o seu pastor para orar por você e te curar? Lá na igreja não tem disso não. Eu falei, então continua com a tua igreja, onde você não é incomodado, você não é constrangido, onde você não tem um homem de Deus comprometido com Deus para viver somente para servir a você e a igreja, e tendo que ser sustentado por ela, à luz do que diz a palavra de Deus, porque essa é a igreja que satisfaz você. E continua com as tuas enfermidades, porque teu dinheiro todo não te dá paz, não é verdade? E larguei ele e ficar calado. Agora vamos falar de futebol? Até parece que eu sei alguma coisa de futebol. E é assim que está sendo. As pessoas têm ânimo dobre. Elas querem Deus, desde que não incomode. Elas querem Deus, desde que não tenham que abrir mão daquilo que é errado. Elas querem chegar a Deus e Deus chegar a elas, desde que esse negócio de chegar a Deus não tem nada a ver com chegar à igreja. São pessoas que andam pelos modismos sensualistas. Você quer Deus, moça? Você quer Deus, mulher? Mas olha as roupas que você usa. Essa igreja aqui é uma igreja de gente cafona. Olha para o pastor. Não, isso aqui não é igreja de gente cafona. Minha filha, faz favor, vem cá. Saia do seu lugar. Vem cá. Stephanie, vem aqui, Stephanie. Não precisa pentear o cabelo não, tá bom. Dodô, cadê você? O Superman da igreja. Vem cá, Dodô. Isso aqui é uma igreja de gente feia? Olha para a câmera. Isso aqui é igreja de gente feia? Não. Isso aqui é igreja que as meninas se vestem cafona, horrorosas, feias, aquele negócio esquisito que a gente acha tudo esquisito? Não. Isso aqui é igreja de... Não é. Isso aqui é igreja com os rapazes são feios, meninas. Ninguém quis falar para não dar briga. São sábias. É para não ter briga lá fora. Uma fala, a outra já olha para você. Está todo mundo de olho aí, fica assim, disputar comigo, né? Pode sentar. Não. Mas então por que eu estou falando esse negócio de roupa? Porque Satanás está agindo nessa coisa, nessa realidade. Você fica lá vendo televisão e recebendo tudo aquilo que te influencia, e você vira uma pessoa consumista daquilo que é a sujeira, que vem para quebrar, destruir a santidade de você. E aí você fica andando com essas calças de leg, calça leg, de leg, sei lá, que fica tudo imprensado, tudo espremido e mostrando tudo, parece um raio-x com plástico, sensualizando e provocando os homens quando você anda na rua. Você está sendo uma agente de Satanás, como uma prostituta, me perdoe, não vou dizer outra coisa, não vou aliviar não, como uma prostituta que se oferece. Você não quer nada com o cara, você não vai se deitar com ele, você é uma crente de Jesus, mas o que você está fazendo é provocar nele aquilo que é pecado. Ele vai olhar para você e vai te cobiçar. E se ele não te cobiçar, se ele é homem, ele vai sentir desejo. Porque não tem um homem, por mais santo que seja, só se ele não for mais macho, que ele vai olhar para uma mulher bonita, com aquele negócio tudo imprensado, amarrado, aqui tudo lá chuchu, ele não vai sentir coisa nenhuma, irmão. Ele no mínimo vai pegar o telefone e dizer para a mulher dele: amor, acabei de pensar em você. Tá tudo em cima aí, amor. Prepara, porque olha, hoje vai ferver.
Se não tem alguma coisa errada, irmã, não está acontecendo isso daí, porque é uma de duas coisas: você está esperando o momento certo, que é quando ele chega, que abre a porta, você já está esperando por ele, que ele entra lá, que ele bate o olho, primeira coisa que ele pensa: banho a jato. Fome dele até passa, vai sentir o cheiro do teu feijão depois. Mas essa coisa desgraçada, ela vem da parte do diabo para destruir, para quebrar a possibilidade, a capacidade, o relacionamento do crente com Deus, para fazer com que você que está lá, juntinho com o Senhor, faça igual Pedro, que saiu do barco, andando sobre as águas, mas diz a palavra de Deus que ele ouviu o vento, ele olhou então para as ondas, ele temeu e começou a afundar. Você está lá abraçado com o Senhor, vivendo um momento de comunhão com o Espírito Santo, mas o pecado te atrai, você tira a atenção de Deus e cai no pecado. Tem que purificar o coração e largar esse ânimo dobre, desgraçado, e tomar uma decisão para a sua vida. A estes, a palavra de Deus diz: purificai o coração. Coração significa a mente como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, sensibilidades, afeições, emoções, desejos, apetites, paixões. Aquele que está contaminado pela influência perniciosa desse mundo vazio e longe de Deus, seu coração é lugar para rancores, para inveja, para calúnia, para cobiça, para arrogância, para prepotência, para rebeldia, para insubmissão, para autossuficiência, para vaidade, para luxúria, para imoralidade, para sensualismo, para os vícios. E todas estas coisas são empecilhos para que nós nos cheguemos a Deus. Se você ainda não decidiu assumir uma aliança com Jesus, então não é possível chegar-se a Deus e Ele chegar-se a você. Mas se decidiu fazê-lo e ainda não limpou as mãos, não purificou seu coração, você precisa fazer isso já, pois senão você não vai conseguir chegar a Deus, e não terá Ele se chegando a você. Deus já fez tudo para que o homem se chegasse a Ele, quando Ele enviou Jesus, seu único Filho, para morrer no nosso lugar, de modo que pelo seu sacrifício, lavados, remidos no seu sangue, convertidos ao seu senhorio, possamos ter a salvação, vida eterna após esta vida, e enquanto ainda vivendo aqui, uma vida de bênçãos, com um relacionamento que dê prazer ao coração dele. Então, receba Jesus hoje. Se você ainda não fez essa aliança, receba hoje Jesus. Ande com a igreja de Cristo, para que assim como o maratonista Vanderlei Cordeiro, quando você precisar, haverá homens e mulheres de Deus que vão ajudar você a sair do abraço indesejado daquele que vai se colocar no teu caminho para te impedir de chegar a Deus. Se você já se converteu e é um crente, presta atenção, não desista, ainda que fraquezas tenham te afligido, ou se algo se interpôs entre você e o alvo, que é chegar-se, ter um relacionamento íntimo, pessoal e revelador com o Senhor. Mantenha-se firme na disposição de corrigir todo e qualquer erro, de confessar e abandonar todo e qualquer pecado, e encher a sua mente dos princípios e valores de Deus, passando a viver somente por eles, sem negociá-los. E só assim nós podemos chegar a Deus. Vamos ler juntos mais uma vez Tiago capítulo 4, versículo 8, bem forte. Chegai-vos, feche os olhos, reflita um pouco sobre isso. Não dê lugar ao espírito de opressão para trazer a você agora
dificuldade para raciocinar. Não permita que nada atrapalhe esse teu momento com Deus. Reflita agora. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a você. Limpe as mãos do pecado. E se você está com um pé lá, o outro cá, purifica teu coração. Joga fora aquilo que impede a tua comunhão com o Senhor. Você ainda não casou? Case-se. Está vivendo amasiado? Resolva sujar. Ah, mas a lei diz, a lei não interessa. A lei dos homens não vai fazer você se chegar a Deus. Deus estabeleceu a sua palavra como revelação máxima para que nós nos acheguemos a Ele, se vivermos por ela. Não negocie os princípios e valores de Deus, porque valores são elementos inegociáveis do caráter de um homem e de uma mulher de Deus que prevalece, que é bem sucedido, que é abençoado, que tem comunhão com Deus. Purifique o coração, limpe as mãos. Decida hoje, diga para Deus: Senhor, eu vou sair daqui hoje, eu vou jogar fora, vou fazer igual o Fabiano, eu vou chegar em casa e vou desligar aquele gato. Vai começar hoje. Vou pedir vela emprestada para alguém aí, porque eu não tenho lá em casa, um lampião. Amado, eu te dou um lampião se você precisa, mas não fica com a maldição dentro de sua casa, impedindo você de ter comunhão com Deus. Eu dei um lampião para Fabiano, mas ele teve o seu ser iluminado, porque ele recebeu a luz de Cristo. Ele se firmou na fé, na palavra do Senhor e na promessa do Senhor, e por isso ele foi abençoado. Levou quase 5 meses para ele ter energia elétrica na casa dele, mas o tempo de privação que ele passou foi um tempo também de edificação, e Deus o abençoou. E aqueles 5 meses de privação que ele não arredou o pé em permanecer e prevalecer fiel, abandonando, limpando a mão, limpando o coração, o Senhor o exaltou, pois a palavra de Deus diz que aquele que a si mesmo se humilhar, o Senhor vai exaltar. Então purifica teu coração, abandona esse rancor, diga: rejeito essa sujeira. Limpa as tuas mãos, o que você fez de errado, peça perdão a Deus e àquela pessoa que você ofendeu ou a quem você cometeu aquele mal. Conserte-se, arranque da mão de Satanás essa promissória maldita, porque o Senhor, no poder do Senhor Jesus Cristo, nos méritos do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor vertido na cruz para te salvar e te remir, como a mim também, Ele é poderoso para trazer impedimento a todo e qualquer ardil, calar a boca de Satanás e fazer cancelado todos os seus argumentos desgraçados contra a sua vida, se você limpar o teu coração, suas mãos, se você purificar o teu coração. E seja determinado, determinada. Não deixe que nada te desmotive, te atrapalhe de se chegar a Deus. Sentimento de menos-valia, impossibilidades humanas, circunstâncias opressoras que Satanás usa através de pessoas lá fora que se levantam como teus inimigos. Não os odeie, não queira mal deles, porque aquele que é de Cristo não odeia a ninguém. Ele se lembra de que ele ou ela era indigno e merecedor da salvação e da vida eterna. Foi preciso Jesus vir a esse mundo e morrer para que nós pudéssemos receber perdão e salvação. Como eu posso ter ódio de quem quer que seja, por mais mal que me faça? Eu tenho que clamar a Deus pela salvação dele e dela, transformação. Ainda que Deus me autorize a usar os recursos da justiça para reaver aquilo que é meu de direito, mas eu não posso odiar, eu não posso desejar o mal, eu não posso querer vingança. Eu tenho que orar e clamar com o coração puro, para que Deus ouça meu clamor e aquela vida seja liberta daquela condição desgraçada de opressão e de escravidão que ela se encontra nas mãos de Satanás como um joguete para fazer o mal.
Não deixe que nada desmotive ou atrapalhe você de se chegar a Deus. Chegar a Deus. Chegar a Deus é atingir o termo do movimento. Você está se movimentando para chegar a Deus, está sentindo cansaço? Clama ao Senhor. Você está sentindo cansaço? Será que você não está andando sozinho? Aqui você tem irmãos e irmãs, tem um pastor, tem uma igreja de braços abertos, com coração cheio de amor, para cuidar de você, para dar as mãos e andar junto, para te esforçar, te dar uma palavra de ânimo, de renovo. Não ande sozinho. Sozinho você é um alvo fácil para o inimigo. E vai em frente, porque na comunhão com o Espírito Santo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Eu quero te dar a oportunidade. Há alguém aqui nessa noite que, começando o movimento de se aproximar do Senhor, aconteceu alguma coisa na sua trajetória de vida e você parou. O lobo mau estava lá no caminho e você deu atenção para ele. Uma situação trágica se abateu sobre você e você deixou aquilo parar a sua trajetória. Você um dia esteve lá abraçado com o Senhor, mas alguma coisa atraiu sua atenção para fora dessa comunhão com o Senhor e você se afastou. E hoje você se sente aprisionado, agarrado a um vício, a uma circunstância, a alguma coisa que diz para você: não tem jeito, eu já tentei, eu já fui à igreja aqui, ali, já fiz isso, corrente disso, daquilo, nada deu jeito. É porque você acreditou e está vivendo acreditando nesse sofisma mentiroso de Satanás, de que não tem jeito, de que é assim mesmo, de que é difícil, de que você não vai conseguir. Mas se você hoje resolver: eu vou limpar minha mão, eu vou purificar meu coração, eu vou seguir em frente, então toma uma decisão com o Senhor. Alguém que nessa noite quer dizer: eu quero voltar hoje para Jesus, eu quero hoje me tornar um cristão de verdade, eu quero hoje seguir em frente na minha caminhada de fé, eu vou me achegar ao Senhor. Onde você estiver, você pode levantar sua mão bem alto. Você pode, quando findar aqui o culto, louvado seja o Senhor. Você pode, quando findar aqui o culto, você pode vir aqui à frente. O Ministério de Intercessão vai estar aqui para orar com você, vai te auxiliar, vai te ajudar. Glória a Deus. Pode abaixar seu braço. Não vai embora. Assim que terminar aqui, o Ministério de Intercessão vai estar aqui. Procure aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles vão ministrar sobre a sua vida. Nós queremos ser um lugar de vida para você e para a sua família. Amado Senhor, obrigado pela palavra do Senhor que o Senhor nos traz. E agora, Espírito Santo, esta obra bendita que cabe a cada um tomar a iniciativa para purificar o coração, limpar as mãos e não se deixar abater por absolutamente nada que se interponha entre ele, ela e o Senhor. Eu sei que há espíritos que conspiram para que isso não aconteça, mas o Senhor diz que é o homem quem tem que fazer, e Satanás não pode impedir a ninguém que queira. Não há registro nenhum na tua palavra que alguém dizendo-se sinceramente querer ser livre tenha permanecido na escravidão. Pois diz a tua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz o Senhor na tua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Seja assim a tua graça bendita sobre cada um que precisa desta interferência, desse agir sobrenatural do Senhor, quebrando todo o jugo e todo o laço do maligno e esforçando os teus filhos que sinceramente quer, porque o Senhor a ninguém deixa voltar
vazio, pois diz a tua palavra que a todo aquele que com coração quebrantado e contrito se aproxima do Senhor, o Senhor não rejeita. Louvado seja o teu nome, e por isso muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.